Boa tarde, meu nome é Giovana Gazola. O tema do meu trabalho é concreto permeável e o artigo que eu escolhi para apresentar é um artigo de uma aluna da PUC de Campinas, que foi apresentado em 2015, e o nome do trabalho dela era esse: Desenvolvimento de composição de concreto permeável com agregados oriundos de resíduos de construção civil da região de Campinas. Bem, para começar, eu queria falar um pouquinho das vantagens e o porquê da necessidade de desenvolver um concreto que seja permeável. Bem, para começar, em relação ao concreto convencional, ele é bem mais sustentável, desde o processo de fabricação, porque na fabricação dele não é necessário que tenha um agregado miúdo, que no caso a maior parte das vezes é utilizado areia, que é um material não sustentável. É, uma outra coisa é que o concreto permeável ele consegue contribuir muito para a solução e quem sabe até ser a solução do problema de drenagem urbana, é, porque a água, ela muitas vezes não consegue escoar, não consegue infiltrar no solo por conta da urbanização, e essa água acaba indo para bueiros, e esses bueiros normalmente tem um outro problema que é a questão do lixo, os bueiros estão entupidos e acaba causando enchente, vários acidentes e vários desastres. É, o concreto permeável ele consegue reabsorver essa água e essa água que ele reabsorve, ela consegue infiltrar no solo novamente e a água consegue ter o ciclo normal e recarregar os lençóis freáticos. Ou seja, é, desde a fabricação até o processo final, você consegue resolver vários problemas ambientais só com a mudança de um material, que no caso seria o concreto. Falando agora das características desse concreto, a principal característica é a presença de vazios, que são em torno de 15 a 20% no concreto permeável. Esses vazios que permitem com que a água passe, infiltre e seja absorvida. E esses vazios eles ocorrem principalmente pela falta do agregado miúdo, que seria o que preencheria esses vazios. Esses vazios no concreto permeável são desejáveis, porque é exatamente essa a função dele. Só que no concreto convencional, os vazios eles não são desejáveis porque eles acabam diminuindo a resistência desse concreto. E essa é mais uma característica, só que na verdade seria uma desvantagem, né? O concreto permeável, ele permite sim a passagem de água, mas devido à presença desses vazios, a resistência dele acaba sendo sempre inferior. O objetivo desse trabalho é saber se é possível substituir parte dos agregados graúdos por outros materiais para tornar esse concreto ainda mais sustentável. A substituição seria por RCDs. O que são RCDs? Resíduos de construção e demolição, que são resíduos considerados classe A pelo CONAMA, e eles não têm local específico para descarte, eles acabam sim virando um problema ambiental. Então seria muito interessante se conseguissem juntar as duas coisas e achar um fim também para esse resíduo. Para a realização dos ensaios, foram feitos 52 corpos de prova para a primeira etapa e 26 corpos de prova para a segunda etapa. Dentre esses corpos de prova, tinham corpos de prova cilíndricos e corpos de provas prismáticos. Foram feitas 6 composições diferentes, e dentre essas composições, elas variavam de 10, 20 e 40% a proporção que seria, na realidade, a substituição do RCD no agregado graúdo. Então, era isso que variava, era a proporção de RCD que estaria substituindo o agregado graúdo. E a relação água-cimento, inicialmente para a primeira etapa, era de 0,3 e na segunda etapa passa para ser 0,5. Bem, foi necessário uma caracterização dos materiais para que se pudesse calcular um traço em cima disso. Aqui na tabela 1, bem no canto direito, tem as características do RCD, com módulo de finura, diâmetro máximo e etc. E aqui na tabela 2 são as proporções utilizadas dos agregados. O M1, M2, M3 e M4 são referentes às composições 1, 2, 3 e 4, que configuram a primeira etapa desse processo. As composições M5 e M6 são da segunda etapa. O que separa as etapas, na verdade, é só a relação água-cimento, que na primeira etapa foi utilizada a relação 0,3
e na segunda etapa a relação 0,5. E na segunda coluna da tabela 2 também, o que varia ali são as proporções da substituição pelo RCD. Foi utilizado o cimento CP5-Ari e a proporção final cimento agregado ficou em 1:4,15. Agora, falando dos ensaios, né, das propriedades mecânicas, na realidade, o artigo ele não descreve cada processo, ele não dá essa descrição, mas tem essas imagens que eu acredito que sejam bem explicativas, bem ilustrativas, e ele também afirma que segue as normas, né? Então, a figura 5 seria o ensaio de resistência à tração por flexão, seguindo a NBR 12142, e a figura 6 seria o ensaio de resistência à tração por compressão axial, seguindo a NBR 7222. Bem, agora tem mais uma imagem de um ensaio, né, que seria essa figura 7, que é o ensaio de resistência à compressão, seguindo a norma NBR 5739. E a figura 8 seria o equipamento que foi utilizado no ensaio de resistência ao impacto, que esse ensaio seguiu a norma NBR 13818. Bem, agora esses dois gráficos eles são do resultado dos ensaios da compressão. Os dois gráficos eles relacionam a resistência com a idade do concreto em dias, 7, 14, 21 e 28 dias. No gráfico da esquerda são todas as misturas que tinham a relação água-concreto de 0,3. E é possível observar que todas elas têm, todas as curvas, todas as misturas, elas têm um comportamento muito semelhante. Muito semelhante à mistura de referência, que no caso é a mistura 1. Que a mistura 1 ela tem a relação água-cimento 0,3, mas ela não tem substituição de RCD. E no gráfico da direita, são as misturas que têm 20% de substituição de RCD. E eles colocaram para comparar também o M1 e o M3, que o M3, no caso, tem a 20% de substituição por RCD, e o M1 não, fica como referência. E é possível observar que tem uma diferença muito grande em relação à resistência. A relação água-cimento de 0,5 tem uma resistência muito superior à relação água-cimento de 0,3, mas em ambos os casos, as misturas M1 e M3 e M5 e M6 tiveram comportamentos semelhantes. Esse daqui agora é o gráfico com o resultado do ensaio de tração. Com a análise do gráfico, dá para perceber que a mistura 5 é a que teve o maior valor, com a maior resistência. E a mistura 5, ela tem a relação água-cimento de 0,5. E por ser uma mistura referência, ela não possui nenhuma porcentagem de substituição por RCD. Em contrapartida, a que teve o menor valor de resistência foi a mistura 2, que ela tem a relação água-cimento 0,3 e tem a substituição de 10% por RCD. Agora, a partir da análise dos gráficos e dessa tabela, é possível observar que as misturas que tiveram relação água-cimento 0,3, que no caso seria M1, M2, M3, M4, elas tiveram um coeficiente de condutividade superior às misturas M5 e M6, que têm a relação água-cimento 0,5. E também é possível observar que misturas que tiveram a substituição de 20% por RCD e a relação água-cimento 0,3 tem uma condutividade hidráulica superior às misturas que tiveram 20% de substituição de RCD e relação água-cimento de 0,5. Bem, o que se pode concluir desse estudo é que é viável, sim, a substituição por RCD, e a melhor proporção para isso seria a de 20%. Ocorreram algumas divergências em relação com a proporção água-cimento, que seria a condutividade hidráulica com a relação água-cimento de 0,3 e o número de vazios é superior
quando comparado à relação água-cimento de 0,5. Então, a de 0,3, ela tem maior condutividade hidráulica e tem o maior número de vazios. Em contrapartida, a relação água-cimento de 0,5 apresentou melhores resultados em relação à resistência à compressão.